Olá, meu nome é Antônio Carlos. Hoje nós vamos falar sobre as atividades do 7º ano do ensino fundamental presente no plano de estudo tutorado no seu volume 1 para a 2ª semana. Só lembrando que se você ainda não assistiu a aula referente a essas atividades, procure no nosso canal e assista para que você então possa entender melhor sobre estas atividades e assim conseguir responder com propriedade às questões. Vamos lá. Nós temos aqui, para as atividades de número 1 e atividade número 2, duas figuras. A imagem 1 está representando um lavrador de café, né? Uma imagem aí do Cândido Portinari. E aqui nós temos uma outra imagem do ciclo do ouro. Já é outra imagem, uma pintura do Rodolfo Amoedo. Sobre essas duas imagens, responda na atividade 1. Qual atividade econômica foi representada em cada uma das pinturas e quando elas ocorreram? Olha só que fácil. Você vai colocar imagem 1, ciclo do quê? Tá aqui o nome. Tá fácil demais. Imagem 2. Qual foi a atividade econômica? Também muito fácil, não é verdade? E quando foi que elas ocorreram? Você pode buscar no texto, lá no ciclo do café, nós temos a resposta, quando foi que aconteceu, as épocas históricas aí que aconteceram, então, a produção do café. E nós temos também, na imagem 2, no ciclo do ouro, quando a época que veio acontecer a exploração do ouro nas regiões das Minas Gerais, quando iniciou, quando foi o seu ápice e até mesmo quando ela encerrou. A próxima atividade, atividade de número 2, quem eram os trabalhadores, ou seja, quem oferecia a mão de obra em cada uma das atividades econômicas expostas nas imagens. E também em qual região brasileira as atividades econômicas foram desenvolvidas. Primeira pergunta, quem eram então os trabalhadores? Nós temos aqui na figura 1 uma mão de obra. Essa mão de obra era uma mão de obra escrava? Era uma mão de obra assalariada no ciclo do café? Em quais regiões que ela era desenvolvida? Se você voltar lá na matéria, no conteúdo do ciclo do café, você vai ter então a localização da produção do café aqui em nosso território brasileiro. Já em relação ao ciclo do ouro, nós temos aí também uma mão de obra. E esta mão de obra, como que ela era? Era uma mão de obra escrava? Era uma mão de obra assalariada? E onde que essa produção do ouro era feita em nosso território brasileiro? Em qual lugar? Em qual região? É só você voltar na matéria que você vai conseguir, então, responder esta questão. As próximas atividades, 3 e 4, nós temos aqui uma imagem. Esta imagem mostra um gráfico e representando nesse gráfico as exportações da colônia. Isto, na época, em libras esterlinas. Nós temos aqui no gráfico, na cor branca, representando, então, a exportação do açúcar. Nós temos aqui, de forma achurada, a representação da exportação do ouro. E na cor mais escura, a exportação de outros produtos. Pau-brasil, couros, tabaco, algodão. E nós temos aqui a população, exceto dos índios. Analise o ritmo de crescimento da população colonial entre os séculos 17 e 18, relacionando as atividades econômicas predominantes na colônia neste mesmo período. Primeira coisa a fazer é você identificar esta época dos séculos 17
e século XVIII. Quando a gente fala de século XVII e século XVIII, século XVII nós estamos falando do ano de 1600 e século XVIII de 1700. Portanto, nós temos aí esse período histórico. E quais são as atividades econômicas predominantes nesta época? Quais são as atividades econômicas? Está muito fácil. Você pode vir aqui e olhar quais são as atividades econômicas predominantes nesta época e também faça uma relação com a população. Como era a população nesse período? Como foi o crescimento da população nesta época? Então, é só você olhar no gráfico que você vai encontrar essas duas respostas. A primeira e a segunda. Na atividade 4, está pedindo para você comparar o desempenho do açúcar e do ouro na pauta de exportações coloniais, estabelecer também uma conclusão sobre a importância econômica desses dois produtos para a colônia. Mais uma vez, duas perguntas em uma só. Então, você vai fazer uma comparação. Como que foi o desempenho do açúcar e do ouro em termos de produção, de quantidade, em termos de valores para exportações no período colonial? Você tem que lembrar que o comércio colonial teve vários produtos na exportação, entre eles o açúcar e o ouro. E eles foram os produtos que mais deram lucros para a metrópole, para Portugal. Embora o açúcar foi um produto que deu mais resultado na pauta de exportações. Por quê? Porque o açúcar aí tinha uma maior produção. E a produção ela poderia ser feita a qualquer momento, desde que houvesse então um processo agrícola. Já a produção do ouro, nós temos um recurso aí limitado. É tanto que no final do ciclo do ouro, nós tivemos então uma baixa na produção, porque assim as jazidas se esgotaram. Na atividade 5, é hora de ser artista. Faça um desenho representando uma das atividades econômicas com detalhes que representem suas características. É uma atividade pessoal. Você vai então fazer um desenho representando qualquer um daqueles ciclos econômicos. Pode ser o ciclo do ouro, do algodão, da borracha, do café, do pau-brasil, não importa. Você faz um desenho na atividade 5. Esta foi a nossa aula, pessoal, das atividades do 7º ano para a segunda semana. Eu espero que vocês, alunos, tenham entendido o que é para ser feito e a sinalização das respostas que eu passei para vocês. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva, curta, comenta, tira suas dúvidas aqui comigo, compartilha para seus colegas este vídeo, para que eles também possam ter acesso às respostas das atividades estabelecidas para essa segunda semana. Aqui é o professor Antônio Carlos, um forte abraço e meu muito obrigado.